Olá, sou Bruna Azevedo, professora de Responsabilidade Socioambiental. Falaremos agora sobre os riscos ambientais, sobre a proteção e a conservação ambiental. E para isso, responderemos a 3 questões. Qual a necessidade do desenvolvimento sustentável para evitar o colapso ambiental? Quais as estratégias para garantir a proteção e a conservação ambiental? Como o analista ambiental pode auxiliar na conservação e na proteção do meio ambiente? A ecologia é o ramo da biologia que estuda as diferentes relações dos seres vivos entre si e com o ambiente em que habitam. E é claro que o ser humano está incluído nos estudos ecológicos, em especial por sua capacidade de interferir positiva ou negativamente nos ecossistemas. O aumento da população humana ao longo dos últimos séculos tornou necessário o crescente consumo de recursos naturais, o que está diretamente relacionado a uma grande crise na biodiversidade. As atividades humanas afetam diretamente a vida dos outros seres vivos e podem levar a impactos ambientais graves, que são constantemente alvo de protesto em diferentes países. Por esse motivo, cada vez mais os profissionais que trabalham diretamente com o meio ambiente, como os analistas ambientais, eles são chamados a aplicar seus conhecimentos em metodologias e práticas capazes de resolver problemas ambientais atuais e impedir problemas futuros. O Conselho Nacional do Meio Ambiente, órgão brasileiro responsável pelas medidas políticas governamentais para a preservação do meio ambiente e dos recursos naturais, estabelece em sua Resolução número 1 de 1986 que considera-se impacto ambiental qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas que direta ou indiretamente afetam a saúde, a segurança e o bem-estar da população, as atividades sociais e econômicas, a biota, as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente, a quantidade dos recursos ambientais. As ações humanas estão diretamente relacionadas a diferentes catástrofes ambientais que influenciam na perda de diversidade e muitas vezes também de vidas humanas. A ecologia é uma ciência que ainda está em construção. Por isso é importante que conceitos ecológicos sejam abordados desde a educação infantil. É fundamental também que ações ambientais sejam baseadas em princípios ecológicos. Para evitar os impactos ambientais, é necessário adotar uma mentalidade que promova uma aliança harmoniosa entre o crescimento econômico e a preservação do meio ambiente. E é nesse contexto que surge o conceito de desenvolvimento sustentável. Assim, entendemos desenvolvimento sustentável como desenvolvimento capaz de suprir as necessidades da geração atual, sem comprometer a capacidade de atender às necessidades de futuras gerações. É o desenvolvimento que não esgota os recursos para o futuro. O consumo desenfreado e crescente que tem ocorrido nas últimas décadas se tornou insustentável, porque tem levado ao colapso ambiental e ao esgotamento de recursos fundamentais para a vida humana. Fica claro, assim, o quanto as atividades antrópicas afetam os ecossistemas, principalmente pela destruição dos habitats das espécies, o que leva a um rápido declínio da biodiversidade em escala global. Isso impacta diretamente a fauna e a flora que habitam os ecossistemas, assim como traz prejuízos aos fatores abióticos, como o solo e os ambientes aquáticos.
Os impactos ambientais têm grande importância para nós humanos, pois dependemos de milhares de espécies e seus ecossistemas, uma vez que eles proporcionam a nós serviços e valores fundamentais. Um colapso ambiental traria, portanto, consequências gravíssimas que afetariam todas as áreas e atingiriam diretamente a vida dos seres humanos. Usando o desenvolvimento sustentável, é possível equilibrar o desenvolvimento econômico e a conservação ambiental de forma que os recursos naturais sejam garantidos para as próximas gerações. Práticas de conservação e manejo integradas a essas estratégias de desenvolvimento sustentável são aliadas importantes na recuperação e proteção da biodiversidade, contribuindo, portanto, para minimizar os efeitos provocados pelos impactos ambientais. Vamos pensar agora algumas ações para conter os impactos ambientais. Então, se você tem uma destruição do habitat de espécies de plantas e animais por desmatamento, é fundamental identificar e delinear áreas a serem preservadas e protegidas ou até mesmo restauradas, caso o impacto tenha sido muito grave. É possível também criar corredores ecológicos que conectem fragmentos dos habitats, evitando que populações fiquem isoladas e assim sofram maior risco de extinção. Com a poluição do ar e alterações climáticas, é preciso investir em fontes de energias renováveis, como painéis solares e turbinas eólicas, substituindo os combustíveis fósseis. Também é possível investir em reflorestamento de paisagens urbanas, estimulando a integração entre o ser humano e o meio ambiente. Se o impacto for a degradação do solo, é importante aplicar técnicas que visem a conservação do solo, como o plantio direto, a rotação de culturas e as curvas de níveis. Essas estratégias visam a diminuição do impacto da agricultura e das máquinas agrícolas. Preservação e conservação são dois conceitos fundamentais para o trabalho do analista ambiental, especialmente quando voltado à criação de consciência ambiental. Embora esses termos sejam muitas vezes usados como sinônimos, existe uma diferença significativa entre eles, e nós vamos ver agora. Usamos o termo preservar quando o objetivo é manter a natureza intocável, por meio de práticas que ajudam na manutenção das características intrínsecas de determinado ambiente. Falar em conservação é falar de um manejo sustentável de determinado ambiente, ficando permitido, assim, o uso sustentável dos recursos naturais. São necessárias diferentes estratégias para garantir a preservação e a conservação dos ecossistemas. Uma das práticas mais conhecidas é a criação de unidades de conservação, que podem ter como objetivo ou o uso sustentável dos recursos naturais disponíveis ou a preservação integral da área protegida. Esses dois tipos de unidades de conservação são classificados, respectivamente, como unidades de uso sustentável e unidades de proteção integral. A criação e existência dessas unidades de conservação representa apenas um passo importante para a conservação. É importante também a manutenção e a fiscalização das unidades de conservação. Isso é condição fundamental para a proteção do ambiente. Conservar e preservar podem ser feitas de forma bastante básicas, como, por exemplo, usando os 3 R's da sustentabilidade: reduzir, reutilizar e reciclar. Ao adotar esse conjunto de práticas simples que podem ser incorporadas ao nosso cotidiano, é possível minimizar os efeitos dos impactos ambientais. A reciclagem, a redução da produção de lixo e o descarte correto dos materiais são estratégias simples que podem ser adotadas por qualquer cidadão e são grandes aliadas na proteção ao meio ambiente.
Além dessas práticas simples e eficazes, também é preciso haver políticas públicas que contribuam para a conservação e preservação do ambiente. As ações governamentais estão relacionadas principalmente à criação de incentivos e programas de manejo sustentável de ecossistemas. Para isso, é necessário criar uma população ecologicamente consciente, pois a maioria das pessoas não entende como as atividades antrópicas afetam o meio ambiente e tampouco percebem o valor a longo prazo da conservação. Para garantir que estratégias de conservação e preservação sejam criadas e fiscalizadas, é fundamental estimular e financiar estudos científicos que contribuam para a preservação e conservação dos ecossistemas, bem como de garantir o funcionamento e cobrar decisões de órgãos públicos de regulamentação e monitoramento do meio ambiente. Alguns órgãos públicos podem ser pensados no Brasil, como o Sistema Nacional do Meio Ambiente, o Ministério do Meio Ambiente, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais e o Instituto Chico Mendes. Para garantir a proteção ao meio ambiente, nós temos a figura do analista ambiental, que atua na linha de frente para proteger os ecossistemas e, portanto, possui um papel fundamental no combate ao colapso ambiental. Esse profissional está relacionado à gestão, proteção, monitoramento e fiscalização dos recursos naturais, além de contribuir para a educação ambiental da sociedade via práticas que divulgam e conscientizam sobre os impactos ambientais. Diferentes técnicas e metodologias ecológicas podem ser usadas para auxiliar o trabalho do analista ambiental, como, por exemplo, o sensoriamento remoto, sistema de informações geográficas, técnicas de marcação e recaptura e análise genéticas moleculares e de bioinformática. A utilização dessas metodologias permite a descoberta de importantes aspectos dos organismos que compõem os ecossistemas, contribuindo para o desenvolvimento de práticas de manejo sustentável e preservação. Pelo emprego dessas diferentes metodologias e pela sua integração, o analista ambiental contribui para a diminuição dos riscos ambientais e preserva a biodiversidade.